Olá, queridos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos no nosso Minuto Conselhos de Deus, exclusivamente fazendo agora aulas de escola bíblica. Eu sei que tem muitas pessoas que já têm comentado, curtido, compartilhado. Olha, a lição, acho que 2 mesmo deste trimestre, foi maravilhosa. Eu não sei onde que está minha revista aqui, mas foi maravilhosa, queridos. Foi uma lição que teve quase 50 comentários. Olha, eu só quero agradecer. Obrigado por você que tem dado crédito a isso. Sabemos que é difícil, que é corrido. Sabe, a minha vida hoje, queridos, é o trabalho, é a igreja, é a liderança de missões. Olha, inclusive, falando em liderança de missões, o que vocês acham que o fundo ficou bom? Dá uma ajuda para mim aí. Você acha que pode melhorar, que tá bom assim, gostaram desse fundo? Aquilo é o que eu vivo. Lembra? Missões. Como virão se não há quem pregue? Então, eu estou fazendo aqui em forma de aula, de ensino, pregando o evangelho, que é o que a grande comissão disse, Mateus 28, ide por todo mundo e ensinai a toda criatura. Então, a nossa obrigação, queridos, é ensinar. Então eu estou aqui com um fundo novo, espero que tenham gostado, espero que me aprove, coloque no comentário se você gostou. No vídeo acho que da lição passada ou retrasada, eu fiz um comentário que eu disse que eu tenho um grupo de devocional que já faz 5 anos. Todos os dias, às 6 horas, 6 e pouquinho da manhã, às vezes um pouquinho antes, eu faço uma palavra, eu leio uma palavra de um devocional, coloco ele, faço oração pelos pedidos de enfermos que tem, onde todos oram junto, mas todo dia, sem falhar um dia, queridos, eu tenho feito o devocional. Irmão Kleber, mas o que é o devocional? O devocional nada mais é do que você começar o teu dia consagrando ele ao Senhor, ouvindo uma palavra. Então, se você quer fazer parte desse grupo, não pense que esse grupo não vai encher de gente, esse grupo não vai ficar com falação, com figurinha, nada. Esse grupo é só para que eu deposite lá o bom dia e o devocional. Então, procure antes de você fazer, talvez você não consiga parar no teu quarto, mas enquanto está escovando o teu dente, coloque lá o play para ir ouvindo ele. Enquanto você está tomando café, chama a tua família, ouça. Você vai ver que diferença vai fazer isso daqui 3 meses, se você começar hoje. Então coloque aí, ó, eu quero fazer parte desse grupo, eu vou pedir para que você me chame, vou te passar o número do meu WhatsApp, vou te passar o número e aí você vai me chamar, eu vou te adicionar e você vai ver que será bênção. Quero te pedir que continue acompanhando. Hoje nós vamos fazer a aula dos adultos, Betel Adulto, e nós também temos neste canal a Viver Mais, que vai de 15 a 17 anos, mas eu aplico ela na nossa igreja para os jovens, acima de 17 anos também, com uma lição espetacular, o jovem, o adolescente na pós-modernidade, nos dias de hoje, como ele viver perante o consumismo, perante a internet, tantas, como que ele retém o que é bom. Olha, são lições maravilhosas. Então eu quero te convidar hoje, lembra a camisa da EBD, ó, Escola Bíblica Dominical, eu participo. Eu espero que você participe também. Então essa aula, nós vamos para a 4ª aula, uma aula tremenda, que eu espero que você me ajude compartilhando, tá bom? Não esqueça, me ajude se ficou bom o fundo, se você deu um ok aí, ou se você acha que quer que eu melhore, o que você me aconselha. Eu quero um fundo que seja atrativo para que todos nós possamos ter uma aula bem feita. Amém? Vamos lá orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, na Tua presença, invocando o Teu Santo Espírito para ser o nosso professor, o nosso instrutor, o nosso ajudador. Tire de nós toda dúvida, Senhor, que possa aparecer, mas que o Senhor esteja conosco o tempo todo, Senhor, nos ajudando, nos orientando, falando em nossos corações. Vamos viver uma aula sobrenatural, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá então, queridos, todos comigo na nossa lição de hoje, revista Betel Dominical. Deixa eu já pegar o meu marca-texto, que hoje eu tô doido para dar aula. A revista Betel Dominical Adultos, com o tema deste trimestre, primeiro trimestre de 2026, os discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e,
vivendo a missão até a eternidade. Não é até você ficar velho, não é até você ficar cansado. Quem são os discípulos de Jesus? Já comentamos isso. É todo aquele que um dia ergueu a mão e declarou: eu aceito o meu Senhor como o único poderoso Salvador da minha vida. É aquele que acredita que não precisa de intercessores, mas que sabe que toda vez que ele ora, Jesus ouve, que quer conhecer a palavra a fundo. Olha lá, a lição que nós vamos entrar hoje é a lição 4, que será aplicada domingo, dia 25. Hoje essa lição deve estar saindo na segunda-feira, 19. Estou gravando ela agora, ó, exatamente 20 horas e 32 minutos. Estou gravando ela agora e ainda hoje ela estará no ar para você. Por que eu tenho essa pressa? Para que você possa estudar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e no domingo está preparado. E no domingo está dando aquela aula que os alunos vão olhar para você e falar assim: poxa, que aula! Que coisa maravilhosa! Porque não adianta, queridos, você ter o dom de ensinar se você não esmera com zelo. A Bíblia diz: quem ensina, ensine com zelo, com esmero, ou seja, com vontade. Não seja aquele professor, aquela professora que vai estudar no último dia ou acorda mais cedo no dia. Não, não, não. A revista tem que ser estudada diariamente. Todo dia você tem que ler, ver uma história, passar por alguém, ler alguma coisa, pesquisar algo, grifar, rabiscar. E quando você chega na aula, você está preparado. O Espírito vai te usar. Então, o discípulo é todo aquele, queridos, que aceitou Jesus. Nós somos discípulos. Alguns são discípulos para ensinar, outros são discípulos para ofertar, outros são discípulos para caminhar, para reformar, para ajudar, para pregar, para cantar. Mas todos nós, a partir do momento que nascemos de novo, somos discípulos. E olha hoje, os discípulos de Cristo e a tentação. Queridos, para começar, tentação. Você ser tentado é pecado? O que você acha? Você ser tentado, você viu algo, você sentiu vontade, isso é pecado? Queridos, tentação é um ato de provocar você a levar ao pecado. Só que dependendo da condição da tentação, o que você aceita dela, você peca. Então, todos os discípulos são tentados? Sim. Jesus foi tentado? Sim. Nós vamos ver isso lá no deserto. O diabo tentando. Então, ser tentado é normal. O que nós não podemos é cair na tentação. Eu costumo uma ilustração que uma vez eu vi do Alejandro Bulhões dizendo que imagine assim, você tem um telefone daquele antigo, eu não sei se você é novo aí e não conheceu aquele telefone antigo de gancho que você rodava, trim, trim, sabe? Você punha ele no ouvido. Ele dizia pra gente associar se a tentação é o telefone tocando. Você tá em casa e aquele telefone começa trim, trim, trim. Aquilo é como se fosse uma tentação. Se você sabe e atendeu, se você atendeu o telefone, você cometeu o pecado. É isso que é a tentação e o pecado. Ou seja, o Martinho Lutero diz assim que a tentação é como pombos, aves que passam sobre a tua cabeça. Você não pode segurar e evitar que elas passem. Você não pode evitar que a tentação venha, mas você não pode deixar ela pousar na tua cabeça. Entendeu então o que é tentação? Nós somos tentados, mas não podemos pecar. Por isso que o Pai Nosso diz assim, ó: livre de mim toda tentação, livre de mim todo mal. Vamos então lá, texto áudio. Filho meu, se os pecadores com blandícies te quisessem tentar, não consistas. Provérbios capítulo 1, versículo 10. Ou seja, se os pecadores vierem com conversas com você, vierem tentar te ludibriar e te quiserem tentar, vamos ali, vamos fazer tal coisa, vamos roubar, vamos pecar, vamos adulterar, não consista, ou seja, não faça. Verdade aplicada. Com a graça de Deus, é possível vencer as tentações, perseverando em oração e vigilância. Objetivos desta lição:
ressaltar que Jesus venceu as tentações. Reconhecer que ceder à tentação leva ao pecado. Ou seja, ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação sim. Saber que não ceder à tentação é honrar a Deus. Recusar ser tentado é honrar a Deus. Texto de referência, Mateus 4, dos versículos 1 ao 7. Diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, seu Deus. Queridos, para você, professor ou até aluno, esse texto é um texto conhecidíssimo. Jesus, antes de começar no seu ministério, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Ou seja, ele teve que passar pela prova para mostrar para mim e para você que nós podemos ser tentados e, com a graça de Deus, suportar. E presta atenção, Jesus, quando ele foi tentado, ele não tentou justificar-o para o diabo. Mas é isso, mas é aquilo, não sei o que. Não, queridos, Jesus retrucou as tentações com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso está escrito lá em Deuteronômio, queridos. Ou seja, Jesus não disse nada da carne dele. Você não tem que dizer nada da tua carne. Procure-se apresentar a Deus como obreiro, obreira aprovada, que maneje bem a palavra. Porque toda tentação que chegar até você, você vai distribuir a palavra. Mas entenda uma coisa, não só eu e você entendemos a palavra, mas esse disse-lhes aqui, quem a fala desse daqui? Do próprio Satanás. Ele diz assim, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Então Satanás está fazendo o quê? Referindo à Bíblia. Ele está usando o Salmo 91. Lança-se, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece alguma pedra. E novamente Jesus usa de novo a palavra, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, queridos, que jogada linda, mas para você ver que até Satanás pode chegar perante você e te confrontar com a palavra. Por isso que um texto fora do contexto é um pretexto para que você crie uma heresia. Satanás estava criando uma heresia. Satanás isolou uma palavra do Salmo 91 de proteção e aplicou em Jesus para tentar convencê-lo. Será que Satanás não faz isso conosco, queridos? Será que Satanás não usa a Bíblia para você mesmo? Será, meus irmãos, que o diabo não tem usado pessoas para tentar te confundir, inclusive com a palavra dele? Por isso que você tem que viver na palavra. Vamos lá então para a nossa introdução. Faz parte da realidade da caminhada cristã o lidar com as tentações. O termo tentação, preste atenção, no grego possui vários sentidos. A abordagem dessa lição enfatizará o sentido de conduzir, então preste atenção, a má ação ou incitação do pecado. Veremos que o próprio Senhor Jesus enfrentou tentações, mas sem pecado. Hebreus 4,15 vai dizer, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O escritor da carta aos Hebreus está dizendo, olha, ele passou como nós, não foi como Deus. Ele passou como nós, seres humanos. Se ele foi tentado e ele suportou a tentação sem pecar,
nós também podemos vencer isso, queridos. Nós também temos essa força para vencer a tentação. Ela vem perante você, ela chegou perante, repreenda, vá buscar refúgio na palavra. Tópico primeiro, Jesus ensina a resistir à tentação. Então presta atenção, nós vamos aprender com o mestre. Ele ensina como eu resisto à tentação. Estamos fadados a enfrentar tentações ao longo da vida. Por isso Jesus nos ensinou a orar ao Pai, para que não nos deixe cair em tentação. Olha lá, Mateus 6,13. E não vos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Queridos, dá uma olhadinha. O texto não está dizendo, livre-me de ser tentado. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está me dizendo, livrai para que eu não caia. Livre-me para que não deixe cair, para que eu não caia em tentação. Então o texto é claro, queridos. O texto está dizendo que nós vamos ser tentados, sim. Mas a ajuda, o socorro vem do Senhor. Senhor, não deixe eu cair em tentação. Não deixe eu aceitar a tentação. Não deixe a tentação fazer parte da minha vida até que eu consuma o pecado. Queridos, é isso que Jesus está dizendo. Na oração ele está falando assim, ora ao Pai assim, não me deixes cair em tentação, porque Jesus já sabia que ser tentado é normal no mundo carnal que nós vivemos. Nós vivemos sendo tentados todos os dias. Quem é casado vive sendo tentado para adulterar. Quem é solteiro vive sendo tentado para fornicar, para ficar. Queridos, quem tem vícios é tentado o tempo inteiro para se embriagar, para drogar. Ou seja, mas nós não podemos cair em tentação. Queridos, tem um texto que eu gosto muito. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, enquanto isso nós vamos conversando. Queridos, a tentação é normal. A tentação, ela vem. E ela vem, queridos, porque eu e você estamos vivos. Se nós não estivéssemos vivos, nós não seríamos tentados. Nós vivemos num mundo completamente atrapalhado. Quer ver um exemplo tão grande? Semana passada eu estava com a minha esposa comemorando mais um aniversário de mês, um mês aniversário do nosso casamento. E nós fomos para uma pizzaria comer rodízio de pizza. Queridos, o rodízio de pizza é uma tentação para o pecado. Porque a Bíblia diz que glutonaria é pecado. E o que aconteceu comigo e com ela, mesmo buscando a santidade, pecamos. Comemos demais, passamos mal de tanto que comemos. Porque você vai num rodízio, o rodízio não é tão barato, pelo menos para mim, então nós vamos pagar uma quantia alta. Então o que nós temos que fazer? Nós achamos que nós temos que comer tudo. E queridos, nós somos tentados pelo valor, que era alto, então vamos comer, e caímos em tentação. Depois o que acontece? Tivemos que recuar e pedir perdão para Deus. Queridos, tem um texto que está em Gênesis capítulo 4, versículo 2, versículo 7, Gênesis 4, 7, eu gostaria que você anotasse aí. Ele diz assim, se bem procederes, não é certo que serás aceito? Se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. Vamos entender esse contexto, queridos? Vamos lembrar que nós estamos aqui em Mateus 6,13, né, na oração do Pai Nosso. Caim estava prestes a matar Abel. Caim estava sendo tentado pelo Satanás no ouvido dele para acabar com a vida do seu irmão Abel, aquele que tinha feito um sacrifício e Deus tinha aceitado. Então Deus chega para Caim antes de Caim matar Abel e fala para ele, Caim, se você proceder bem, se você fazer o que é bom, se você entregar o seu coração de verdade a mim, Deus falando para ele, eu não vou aceitar com bom grado, mas se fizer o mal também eu vou aceitar mal. Mas o pecado jaz à porta. O que Deus estava dizendo para Caim? A tentação está batendo na tua porta. A tentação está sobrevoando a tua vida. A tentação está nos teus pensamentos. E aí ele termina o texto dizendo, mas cabe a você dominá-la.
Queridos, começo da Bíblia, antes do primeiro assassinato, Deus deixa claro que nós somos tentados a fazer coisas ruins, mas quando ele diz que cabe a nós dominarmos, nossa, queridos, está me dando é que nós temos poder para recuar, para não pecar, para não cair em tentação. Clame ao Senhor e Deus vai te dar livramento e você vai parar de ser tentado. É como uma pessoa que para de beber e ele tem vontade de beber, mas se ele não tiver contato com a bebida, se ele estiver fugindo dela, vai ser mais difícil ele cair na tentação da bebida. Vamos continuar? Jesus também nos manda vigiar e orar para não ceder às tentações. Olha Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mora dentro de você, mas a carne é fraca. A Paulo diz mais assim, o espírito milita contra a carne, ou seja, a briga do nosso espírito com a carne é 24 horas, e vai ganhar quem? Quem está alimentado. Se você tem alimentado o teu espírito, leitura da palavra, oração, jejum, escola bíblica dominical, cultos, o teu espírito está forte e não vai perder. Mas se você não vai na igreja, se você não vai na escola bíblica, se você nem ora, a tua carne é forte e vai te engolir. Que podem, então ele está dizendo, tentações que podem surgir em diferentes áreas e dimensões de nossa vida. Ou seja, tem alguns que a dificuldade é no dinheiro, então ele vai ser tentado no dinheiro. Tem alguns que a dificuldade é no sexo, ele vai ser tentado no sexo. Tem algum que a dificuldade é em falar verdade, ele vai ser tentado em falar a verdade. Então nós temos, por isso que o texto de Mateus 26:31, ele começa primeiro pedindo para vigiar, e na sequência orar. Porque não adianta eu cair em pecado e ficar oro. Cair em pecado e oro. Primeiro eu vigio para não cair. Caso aconteça, eu ore. Mas primeiro vigie. 1.1. Jesus foi tentado nos aspectos físicos. Após ter jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Satanás então sugeriu a ele que transformasse as pedras em pães, revelando ser o Filho de Deus. Olha lá, Mateus 4, versículos 2 e 3. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Satanás sondou e viu que Jesus estava com fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se você é mesmo o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, Satanás sabia que se Jesus declarasse, as pedras se transformariam em pão. Jesus era o Deus, ele mudava a história, ele mudava tudo, queridos. Olha o ponto de partida, fugir da tentação é a melhor estratégia para vencê-lo. Ou você acha que você é o crentão, o super crente, você acha que você é poderoso, você acha que não tem tentação criptonita, você acha que você não pode cair, queridos? O melhor conselho que eu dou para quem é tentado nas áreas que tem problema: foge, não enfrenta. Você não é mais forte, foge. Continuando, contra essa tentação, Jesus usou a escritura. Está lá em Deuteronômio 8:3, foi o que nós dissemos. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Lembra que Jesus usa o Deuteronômio, dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Então olha o que Jesus fez. Ele foi tentado, ele não quis discutir com Satanás, ele não quis bater de frente com Satanás, ele simplesmente catou a palavra e diz, olha, está dizendo lá em Deuteronômio, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha o que o pastor Jairo Fontes Ferreira, ele diz na revista lá de 93 sobre esse assunto. Assim como o corpo físico, templo do Espírito Santo, precisa do alimento material, nosso espírito e alma necessitam do alimento espiritual. Deixa eu ver se eu coloquei esse versículo. Não coloquei não.
Depois vocês olham o Deuteronômio 8. Na verdade, não vai olhar Deuteronômio 8:3, não, me desculpa. É o que nós acabamos de ler aqui, ó. Nem só de pão viverá o homem. Esse é o princípio estabelecido por Deus para o seu povo valorizar a sua palavra como alimento. O próprio Senhor Jesus autenticou a palavra do Pai diante de Satanás. Nem só de pão, disse Jesus, mostrando a necessidade do pão espiritual. A palavra de Deus para cada dia de nossa vida. A palavra de Deus como alimento espiritual é comparada a mel. Está em Salmo 119, verso 3. A leite, Hebreus 5:13. A alimento sólido, Hebreus 5:14. Entendido 1.1? Acho que até agora está indo bem, né, queridos? Me ajuda aí, coloque no comentário. 1.2. Jesus foi tentado a testar a sua filiação divina. Então, olha, primeiro Satanás chega para Jesus, ele sondava Jesus, ele percebe que Jesus está passando fome. 40 dias e 40 noites sem comer. Então ele toca primeiro no seu apetite. Você está com fome? Você não é filho de Deus? Transforma isso em pão. Agora ele continua tentando, queridos, o quê? Atestar a filiação divina. Se Deus é teu pai mesmo, se você vem do céu mesmo, então vamos lá. Satanás levou Jesus à parte mais alta do templo, lá no alto, e sugeriu que ele se lançasse dali, porque os anjos de Deus o guardaria. Mateus 4, versículo... aqui eu não vou colocar isso aqui não, tá, queridos? Aqui, depois se vocês quiserem ler... Não, vamos ler, vai. Vamos lá, não vamos pular nada não. A mel, Salmo 119, verso 103 diz: como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que mel para a minha boca. Olha só, a palavra é comparada a mel, a palavra é comparada a leite. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência em ensino de justiça. Olha o alimento sólido. Mas o alimento sólido é para os adultos, quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então a palavra de Deus em lugares ela é como mel, em outros lugares é como leite, em outros lugares é como alimento sólido. Então vamos lá, Mateus 4, 5 e 6. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: você é o filho de Deus? Então jogue-se daqui para baixo, porque está escrito, ou seja, porque o teu pai disse que ele mesmo, o teu pai, dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos dele, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Então Satanás chega para Jesus e fala assim: olha, se você é mesmo filho de Deus, ele disse que você se lançaria daqui desse alto, e os anjos, ele vai dar ordem para os anjos segurar na tua mão. Olha o que ele vai testando. Por isso que ele diz que ele vai testar. Se ele descobrir que a tua área é frágil, é o dinheiro, é a finança, ele vai tentar você com suborno e outras coisas. Se ele achar que é mulher ou homem, que é o lado oposto do teu sexo, que é pornografia, ele vai tentar. Entenda, a função de Satanás é permanecer dia e noite ao teu lado, pegando as informações que ele consegue para usar contra você. Assim ele tentou induzir o Senhor a duvidar de que Deus realmente o capacitaria a cumprir sua missão, citando o Salmo 91, 11 e 12. Então aí Jesus vai lá e fala o quê? Primeiro Satanás vai o quê? Satanás vai e apresenta para Jesus agora, não só com conselho, com palavras, apresenta Jesus com a Bíblia e fala assim: Jesus, está escrito aqui, a tua palavra está dizendo assim, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, Deus dará ordem, para que os proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos ele os segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Então Satanás viu que a força de Jesus era na Bíblia, ele usou a Bíblia contra o próprio Jesus. Porém o inimigo omite uma parte do versículo 11, ou seja, o finalzinho. Mas Jesus resistiu também com as escrituras: não tentareis o Senhor vosso Deus. Deuteronômio 6,16. Jesus vai lá e fala: espera aí, você está usando a Bíblia contra eu? Eu sou o autor dela. Lá em Deuteronômio 6,16 está escrito assim, não tentará o teu Deus. Para que eu vou me jogar daqui? Para tentar o meu Deus? Sai, Satanás. Olha o que o bispo Manuel Ferreira diz. Quando o diabo percebeu que, se fosse o caso, Jesus morreria de fome, mas não cederia,
decidiu tentá-lo pelo uso das coisas religiosas, ou seja, pelo fanatismo. Nessa tentativa, o diabo se utiliza do seu próprio poder para transportá-lo ao pináculo do templo de Jerusalém. Também se utilizava de passagens bíblicas de Salmos 91, versos 11 e 12, e insiste que ele prove que é o Filho de Deus. A expressão "se tu és", tanto era para que Jesus provasse quem era, quanto para gerar dúvida. Jesus não tinha que provar nada ao diabo. Tópico 1.3. Jesus foi tentado no aspecto da ambição pelo poder. Então, Jesus foi tentado pela fome, no físico. Jesus foi tentado pela sua filiação divina, para gerar dúvida, para ver que ele não era filho de Deus. E Jesus foi tentado pelo poder, pela ambição. Porque tem um ditado que diz assim, dai poder e dinheiro ao homem e você descobrirá quem ele é. Satanás, na terceira tentação, mostrou muitos reinos a Jesus e lhe ofereceu poder terreno sobre eles. Mas Jesus não precisava do poder de Satanás, porque tem o poder do Pai. Olha que coisa linda. Queridos, e esse texto é intrigante, né? O diabo pega Jesus, leva ele ao alto, mostra os reinos da terra, tá vendo onde teus olhos enxergam, tá vendo aqui? Tudo isso, Jesus, eu te darei. Tudo isso eu vou te dar, se você se prostrar diante de mim. Olha só, e tem uma verdade, queridos. Se tudo isso que Satanás mostrou não fosse do próprio Satanás, Jesus falaria para eles, sai de mim, você está mentindo, é tudo do meu Pai. Ou seja, quando o diabo foi lançado para a terra, por isso que a Bíblia diz que a terra é dele, aqui jaz do maligno, ou seja, tudo é dele. Ele tinha o poder para entregar tudo nas mãos de Jesus. Então, queridos, não se indigne, não se frustre. A maioria do que nós vivemos é de Satanás, por isso tanta guerra, tanto sofrimento, tanto roubo, porque é ele que está dominando neste século. Nós somos chamados para ser os vagalumes. Sabe o que é vagalume? Aqueles que pisca, que clareia de noite no meio do escuro. Tudo está em treva, mas eu e você fomos chamados para ser luzes no meio desta treva, desse mundo de ódio. O inimigo tentou fazer com que Jesus desistisse de seguir o caminho da rejeição, do desprezo, da cruz. Mas Jesus manteve seu foco. Ele tinha uma missão a cumprir e novamente usa as escrituras. Aí ele vai lá em Deuteronômio 6,13. Vamos lá. Temam o Senhor seu Deus e só a ele prestem culto. Jurem somente pelo seu nome. E aí Jesus vai e rebate, né? Eu só tenho que prestar culto ao meu Deus. Que lição preciosa! Cumprir a missão sem quebrar princípios e de acordo com o plano divino. O bispo Manuel Ferreira vai dizer, o diabo estrategicamente deixou por último a maior tentação, a ambição pelo poder. O tentador, em troca de adoração, oferece a Jesus os reinos do mundo e a glória deles como se lhe pertencesse. O Filho de Deus jamais aceitaria qualquer coisa que viesse das mãos do seu adversário. Jesus não discorda de Satanás, mas sabe que se trata de um blefe. Ao contrário de Jesus, outros caíram nesse pecado de Adão e Eva. Gênesis 3, 1 ao 7. Não coloquei não, que é grande. Vai ler que é o pecado lá que Satanás se apresenta para Eva. Queridos, quantos nós não vemos que começou pregando humilde, pequenininho e de repente se tornou ou se achou importante? É isso que Satanás vem. Satanás coloca o manjar. Deus permite para que o homem seja tentado, mas ele não rejeita. Jesus ensinou como rejeitar, com o poder da palavra. O que eu ensinei nesse primeiro tópico, no tópico 1, estamos fadados a enfrentar tentações ao longo da vida, ou seja, todos vão sofrer tentações, todos vão ser tentados, cabe a nós dominá-los. E aí, com o tópico 1 feito, já consigo aí um like, um comentário, compartilhar? Ou ainda vão esperar mais um pouquinho? Se você é a primeira vez que está assistindo esse canal, por favor, coloca no comentário para mim, eu sou a primeira vez. Se você não é a primeira vez, já vem aqui, comenta para mim se as aulas estão melhorando, se o fundo ficou legal.
Comenta comigo. Se você quer o devocional diário, todo dia, 5 minutos de uma palavra de Deus, me chama, pede aí que eu vou te dar o meu número, você vai me chamar e vai estar no grupo. Amém? Vamos lá então, tópico 2. A tentação durante a caminhada. Durante a jornada cristã, o discípulo de Cristo precisa saber lidar com a realidade das tentações. Ou seja, todos nós temos que saber que tentações é normal, são vivas e são diárias. Nós temos que saber como lidar com elas, rejeitando-as. Caso contrário, poderá afetar negativamente sua vida de santidade e comunhão com Deus. Satanás tenta os crentes assim como fez com Jesus no deserto, lá em Mateus 4. Leia se você ainda não leu. Em outras ocasiões, Jesus falou com seus discípulos acerca de suas tentações. Olha Lucas 22, 28. Vocês são que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Ou seja, durante as minhas tentações, vocês têm permanecido do meu lado. Passar por tentações não é pecado. Aquilo que eu estou dizendo desde o começo, ó. Passar por tentações ou ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação, sim. Ou pensei sem querer, cobicei, fiz isso, fiz aquilo, peça perdão e acabou. Mas não deixa aquilo morar em você. Não deixa a tentação mandar em você até você cair. Tópico 2.1. Todos somos tentados. Por mais que nossa vida esteja firmada na palavra de Deus, as tentações sempre surgem. Os dias são maus e precisamos ser vigilantes o tempo todo. A mídia em geral dita comportamentos e ideologias que não condizem com os princípios cristãos e evitá-los nem sempre é fácil. Queridos, como é difícil evitar, fugir, por exemplo, da ideologia de gênero. Se você fala que você é contra casamento homossexuais, se você fala que você é contra esses tipos de pecado de aborto, queridos, você está entrando num campo minado, vão te metralhar, vão te derrubar, porque nós temos princípios cristãos. Eu não odeio nenhum tipo de criatura, de nenhum tipo de filho de Deus, mas eu odeio o pecado que está nele. Se a Bíblia diz não, para mim é não. É preciso coragem para combater as tentações do diabo por amor a Deus. O anseio do diabo é infiltrar nos corações dos discípulos de Cristo tentações maliciosas, para depois nos consumir e levar para longe de Deus. Ou seja, a função do diabo, queridos, é ficar te tentando para que você caia na tentação. Depois que você caiu na tentação, ele vem fazer o papel dele. Atentador, tentador, julgador, apontador. Depois ele vai te tirar da igreja, então cuidado. Olha o que o foco na lição diz. Jesus também nos manda vigiar e orar para não ceder às tentações, que podem surgir em diferentes áreas e dimensões de nossa vida. Jesus é claro, olha, vigie e ore para que não caia em tentação. E ainda ele faz, olha, eu sei que o teu espírito é forte, mas a tua carne é fraca. 2.2. Tentação nos desejos da carne. A tentação é como uma mola propulsora que arremessa o ser humano para dentro de situações pecaminosas. Então, olha, a tentação é aquilo que está tentando te jogar para fazer o mal. Ei, aquela vizinha piscou para você, olha que vizinha bonitona. Ei, aquele cara veio e fez um carinho para você e teu marido não tem feito carinho, nem dito uma palavra de amor. Ei, o diabo está o tempo inteiro. Você não tem coragem de ficar com aquela menina. Você não tem coragem de dar uma tragada nessa droga. É isso, queridos. Ela é a mola propulsora, ou seja, ela vai vindo, e depois ela te lança. Se você der ouvido para ela, você vai cair. A Bíblia nos revela que Davi não resistiu à tentação ao ser atraído pela beleza de Batseba enquanto se banhava. Está lá, 2 Samuel 11, do 2 ao 4. Deixa eu ver onde que eu estou aqui. Aqui. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram, é Batseba, filha de Eliã,
e mulher de Urias o Hitita. Ou seja, Davi, ela é mulher do general dos nossos amigos lá. Ó, muda o canal, sai daí. Davi mesmo assim mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Olha só, ele foi tentado, ele viu aquela mulher, devia ser linda, maravilhosa. Mesmo assim, Deus usou as pessoas que foram obter informação dela para falar: olha, ele é filho de Urias o Hitita, seu amigo, tá lá olha, ele é filho, olha, não faz isso não. Mesmo assim, ele caiu em tentação. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cedeu à tentação, adulterou e ainda tramou a morte de Urias, um homem fiel a ele. 2 Samuel 11, 14 a 17. Eu vou ler esse texto porque ele é muito lindo, queridos. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias, ou seja, o coitado ainda levou a sua carta de morte, a sua sentença. Nela escreveu: põe Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram. E morreu também Urias, o Hitita. Olha o que ele fez. Davi poderia ter resistido àquela tentação, mas deixou dominar por ela. Ou seja, lembra o texto que nós lemos, Gênesis 4, 7? O pecado, a tentação estava batendo em Davi. Cabia a ele não cair. O bispo Abner Ferreira diz assim, ó: a incrível história de um rei segundo o coração de Deus, que é de um livro da editora Betel. Na hora da tentação, tudo pode ser maravilhoso, mas depois do acontecido, aquele que um dia realmente teve um encontro com o Senhor não conseguirá viver em paz, pois sua alma será uma completa sequidão. Davi passou a viver nas sombras, ficou reduzido ao que nunca foi destinado, viveu um doloroso silêncio, pois sabia que não podia se aproximar de Deus como antes. Os pecados ocultos da carne trazem consigo silêncio e pesar. Salmo 32, versos 3 e 4 vai dizer: enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Pausa. Queridos, o pecado faz isso. O pecado nos afasta de Deus. Quando nós caímos em tentação, muitas vezes envergonhados, omitimos, escondemos o pecado com medo do que vão falar. E enquanto não declarar, enquanto eu não me purificar, queridos, é morte eterna. Tópico 2.3. Tentação agora na área ministerial. Deus deseja que sejamos vigilantes e atentos a muitas artimanhas do diabo. Olha lá 1 Pedro 5,8 que vai dizer: sede sóbrios, ou seja, não se embriaguem, e vigiem, tome cuidado. O diabo, o inimigo de vocês, anda como leão, rugindo e procurando a quem deve devorar, fazendo barulho, assustando, amedrontando, até ver que ele encontrou eu ou você, fragilizado, pecando e não arrependido, e assim ele pode nos tragar. O servo do profeta Eliseu, Geazi, foi tentado a aceitar os presentes que Eliseu recusou e cedeu à tentação, pecando. Ele seguiu Naamã, mentiu acerca do que Eliseu disse e se apossou dos presentes. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 16 a 24. Esses textos eu gostaria que você lesse, queridos, é lindo. O Naamã chega, é curado, oferece presentes a Eliseu. Eliseu não aceitou os presentes, manda Geazi ir lá e falar que não queria. Quando ele vai embora, Geazi é tentado. Como eu vou deixar um homem tão rico levar essas vestes embora, essas peças de ouro embora? Então ele planeja, ele cai em tentação, corre na mãe e fala assim: olha, o meu senhor está falando que se arrependeu, que ele quer sim. Mas queridos, então foi amaldiçoado com lepra. Quando ele faz isso, está lá em 2 Reis 26 e 27, ó, olha o que diz: mas Eliseu lhe disse:
Você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar nem prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e serva. Eliseu estava falando, não era hora, Geazi. Não podia ser agora porque você cedeu. Por isso agora, Geazi, a lepra de Naamã que foi curada atingirá você e não só você, todos os descendentes para sempre, toda a tua família. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecia como a neve. Olha só a semeadura desse pecado, dele ter cedido essa tentação. Embora andasse ao lado de um santo homem de Deus, Eliseu, está lá em 2 Reis 4:9, de modo que ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Geazi andava com ele, mas Geazi agiu fora da vontade de Deus. Olha o que o comentarista diz. Geazi não se satisfez em servir ao profeta Eliseu como Eliseu serviu ao profeta Elias. Ele era privilegiado e estar sempre com Eliseu, mas deixou o diabo entrar no seu coração, assim como aconteceu com Judas, lá em Judas 13:2, estava sendo servido, em João 13:2, estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. E também Ananias, Atos 5:3, então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Geazi não queria ser usado por Deus, ele queria desfrutar de segurança, riqueza e conforto, com vestes caras e servos para satisfazer as suas ordens. Por não servir ao Senhor de todo o coração, não resistiu ao desejo de possuir os bens valorosos que tinham sido oferecidos a Eliseu e se deixou ser dominado pela ambição material. O que eu ensinei no tópico 2? A tentação é uma ameaça à santidade e à comunhão com Deus. Ela ameaça acabar com a tua vida. Vigie e ore. E aí, mereço agora o teu comentário? Mereço agora o teu joinha, o teu like? Mereço agora que você compartilhe com as pessoas que você sabe que precisam disso? Obrigado, tá? Vamos ao terceiro e último tópico. A tentação não vem de Deus. Ninguém pode dizer que está sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. É o que está em Tiago capítulo 1, versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então não vem com essa conversa que a tentação que você está passando foi que Deus mandou. O texto é claro, Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele não quer o teu mal, Deus não coloca o mal no nosso caminho. Por isso, o discípulo de Cristo, ceder ou não à tentação, passa por uma decisão pessoal. Mateus 5:28 e Romanos 8:6. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus 5:28 e Romanos 8:6, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. 3.1, força para resistir. O cristão deve ser cauteloso e identificar as tentações que possam ser comparadas a ratoeiras, pronta para nos prender e aniquilar, se não estivermos firmes na presença de Deus. Olha Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha 1 Coríntios 10:12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. O que Deus está dizendo? Ei, você acha que está firme? Você acha que é poderoso? Você acha que as tentações não te derrubam? Você acha que você é santo e não cai em pecado? Jesus está dizendo, olha, aquele que acha que está forte,
cuide-se para que não caia. Portanto, devemos orar a Deus para sermos livres do mal e fortalecidos para resistir a tudo que nos afasta do propósito divino. Olha o comentário do bispo Abner Ferreira, no devocional dele do Sermão do Monte. Diariamente, durante nossa caminhada neste mundo, estamos sujeitos às mais variáveis categorias de mal. Afinal, Satanás está sempre nos observando, esperando a hora certa de atacar. Compreendemos facilmente que, quando praticamos o mal, caímos sem notar, ruímos sem reparar e muitas vezes não nos reerguemos. A vida é uma constante batalha entre o bem e o mal, e nós podemos escolher em qual lado lutar. Aleluia! Que palavra linda, né, queridos? Deixa eu puxar um pouco aqui, queridos. Abrir um pouco esse vídeo. Olha o foco na lição. O discípulo de Cristo precisa saber lidar com a realidade das tentações. Caso contrário, poderá afetar negativamente sua vida de santidade e comunhão com Deus. Fuja da aparência do mal, fuja de tentações. Não adianta orar, não adianta achar que você é melhor do que ninguém. Se você acha que você não cai, cuide-se para que não caia. 3.2. Oração para vencer a tentação. E agora? Você quer a resposta para poder vencer a tentação? A oração é uma ferramenta poderosa na luta contra a tentação. Jesus ressalta essa importância ao advertir seus discípulos a orar para não cair em tentação. Lucas 22:40. Chegando ao lugar, ele disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ou seja, Jesus estava dizendo a resposta para você prevalecer em pé. Não é tua força, não é o teu poder, mas é o poder de Deus através da oração. É indispensável ao discípulo de Cristo cultivar uma vida diária de oração, priorizando o uso do tempo e o esforço, pois a natureza humana e o inimigo buscam nos direcionar no sentido contrário à oração. Orar em todo tempo faz parte das atitudes necessárias nas lutas diárias para não ceder. Primeiro, preste atenção nisso daqui, ó. É indispensável, ou seja, não pode deixar de fazer. Ao discípulo de Cristo, ou seja, a mim e a você, cultivar uma vida diária de oração. Não é só na igreja, não é só os domingos, não é só na campanha. Vida diária, de preferência junto com o teu devocional. Priorizando, colocando em primeiro lugar o uso do tempo e o esforço, pois a natureza humana, a carne, e o inimigo, Satanás, buscam nos direcionar no sentido contrário à oração. Ei, não ora não, Deus não está te ouvindo. Ei, a oração, ela não tem mais poder. Ei, você é pecador, Deus não vai te ouvir. E a carne e o inimigo ficam tentando parar você de orar, sabendo que a oração te dará poder. Olha o que o bispo Abner Ferreira diz nesta. A oração deve ser caracterizada por sua simplicidade. Aqui, somos informados de que a oração é um assunto que diz respeito apenas a nós e Deus. Jesus falou para entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Pai que nos vê em secreto. Está em Mateus 6,6. Opa, olha esses textos que nós já vimos um pouquinho, né? O primeiro nós já vimos várias vezes. Vigiem e ore para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Mas olha 1 Tessalonicenses 5,17. Orem continuamente. O que eu quero dizer para você, queridos, que Jesus está pedindo para você ficar de joelho 24 horas, porque continuamente é sem parar. Jesus está dizendo para você, orem continuamente, converse comigo a todo tempo, dirigindo o carro, lavando louça, limpando a casa, trabalhando. Olha Mateus 6,6 que nós comentamos aqui. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto o recompensará. Essa é a maneira correta de chegar-se a Deus em oração. Desta forma, o cristão expõe fé, devoção, confiança e amor diante de Deus, sendo recompensado pelo pastor? Não. Por mim, professor?
não por ele, por Deus. Vamos lá! Último subtópico para encerrar a lição de hoje, que eu acho que está excelente. Vou esperar o teu comentário para saber se foi boa. Fugir da tentação é uma estratégia. José resistiu à tentação ao fugir da mulher de Potifar. Gênesis 39, 12. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Outro poderia tentar e cair em tentação. Então a estratégia, queridos, você não pode, foge. Ele era um jovem formoso, a quem ela passou a assediar dizendo, deita-te comigo. Está lá em Gênesis 39, versículos 6 e 7. Deixa eu ver se eu coloquei todo ele aqui. Coloquei. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Ou seja, Potifar deixou José encarregado de tudo. José era atraente e de boa aparência, bonitão. Não sei se era igual eu, né? Mas era bonitão. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. José, porém, era um homem íntegro e temente a Deus. Por isso preferiu fugir a ceder àquela oferta. Anos mais tarde, José foi exaltado por sua atitude, mostrando que fugir da tentação é uma estratégia para não cair em pecado. Olha o que o pastor César Rosa diz. A proposta era bem explícita. O convite para uma relação sexual que José sempre recusava. A resposta de José é algo digno de nota. Como, pois, faria este tamanho mal e pecaria contra Deus? A ideia transmitida por José não é sobre o querer, mas sobre o não poder. José nos ensina que, por mais que nosso corpo e alma desejem algo, nem sempre podemos ter. O conhecimento que José tinha de Deus lhe gerava temor. O que eu ensinei no último tópico, oração é uma ferramenta poderosa para vencer as tentações. Vamos para a conclusão, para encerrarmos esta aula de hoje? As tentações fazem parte da nossa caminhada nesta terra, mas não podemos deixar que elas impeçam nossa entrada no céu. Orar e fugir são, portanto, estratégias que devemos usar para vencer as tentações e não pecar. Não adianta, queridos, a tentação vir para você, a mulher vir te assediando e você está repreendido em nome de Jesus, queridos. Foge e ora, ora e foge. Não tenta achar que você é bom, você é grande, você é poderoso, que você não é. E aí, o que acharam da lição de hoje? Olha a primeira lição de fevereiro, a quinta lição. A importância do jejum na vida dos discípulos. Essa, queridos, é importantíssima. A igreja não tem jejuado mais. Os discípulos não têm jejuado mais. A comunidade não tem jejuado mais. E nós vamos aprender nessa lição qual é a importância do jejum. Queridos, precisamos voltar ao primeiro amor, orar e jejuar de verdade. Queridos, essas aulas, principalmente para os discípulos, são aulas tremendas, aulas poderosas, queridos, que se nós aprendermos isso, nós vamos ter um poder com Deus sobrenatural. Espero que você tenha curtido essa aula. Vamos orar para encerrar? Querido e maravilhoso Deus, obrigado por esta tremenda aula. Senhor, obrigado por falar conosco, o Senhor ainda está bradando em meu ouvido e corações. Obrigado, Senhor, Deus meu, por tudo, Senhor, por nos falar, por nos ensinar, por nos guardar. Obrigado por ser um Deus tão bom, tão grande, tão poderoso. Faça-nos, Senhor, prepararmos para a próxima aula e que possamos cada dia mais expressar o seu nome através desses estudos, ó Pai. É no nome de Jesus que eu te agradeço. Amém e amém. Queridos, então, fiquem todos com Deus e te espero na próxima aula.